aqueles que têm menos condição de se defender, inclusive. Nos presídios essas pessoas não são tratadas. Na verdade, onde mais tem consumo de drogas tem sido dentro dos próprios presídios. E às vezes uma pessoa dessa que tem uma situação grave de saúde, de dependência, ela até é usada dentro do presídio para cometer outros crimes. Vai lá e mata aquele, já que você está devendo por conta do consumo de droga. Então ela vai lá e executa até porque ela não está sendo tratada na questão psiquiátrica. Então isso tem sido uma questão muito problemática hoje em dia. A gente viu isso, inclusive, tá muito recente, se não me engano deve estar inclusive em cartaz o documentário que trata desse assunto com líderes, com ex-presidentes de países grandes, Estados Unidos, Bill Clinton, Brasil, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do México, enfim, entre outros, né, que tiveram que lidar com políticas públicas nessa direção, falando justamente isso, né, Ariel, dizendo que as políticas públicas de repressão, de transformar a questão das drogas apenas em caso de polícia, né, de uma situação de crime de guerra contra as drogas, fracassou. Ela tem mais de 40 anos e ela fracassou redondamente. É preciso buscar outras alternativas. Como a gente tem tentado buscar alternativas à sociedade do ponto de vista do tratamento das dependências, dos problemas que as drogas trazem. Não trazem para todos os usuários, há muitos usuários que são usuários mais eventuais e que acabam não adoecendo, digamos, e ficando dependentes e tal. Mas para aqueles que ficam, a sociedade tem também produzido alternativas, diversificando, não é isso? Não é isso, Cristiano? Exatamente. Vendo dessa forma, assim, o contexto em geral, a gente vê o problema, reconhece que existe, tenta de uma certa forma fazer a sua parte, mas em muitos momentos se sente sozinho. Bem assim, se sente sozinho mesmo, tentando resolver e não vendo meios. Então, eu acho que é isso, essa discussão, o só ensinar a falar não, o combate às drogas, acabar com elas, se mostrou inefetivo, não está dando conta, quer dizer, o uso de drogas tem aumentado cada vez mais, os problemas aumentado cada vez mais e essa postura repressiva aumenta mais os problemas que os usuários vão ter, mas ao mesmo tempo uma discussão de uma nova política está atrelado a isso, como a gente vai cuidar das pessoas, como ter melhor acesso às pessoas, como dar conta daqueles que ao fazer uso vão ter problema. E é importante que se construa trabalhos conjuntos, se pense formas para isso, porque senão a gente nunca vai conseguir uma mudança, uma nova forma de passar de um combate a um controle do uso de drogas. E então tudo vai ficar estagnado dessa forma. Eu acho que com o crack a gente esbarra em questões muito concretas de como dar conta disso. Quer dizer, a proibição traz alguns problemas, mas o uso muito intenso também traz problemas e a gente não consegue cuidar disso. É importante pensar em estratégias para dar conta disso, para poder pensar em novas políticas, né? Eu vou pedir aqui, a gente estava conversando e eu lembrei de alguns anos atrás, vários anos atrás, um médico sanitarista, amigo, e que trabalhava com dependentes químicos, enfim, me dizia uma coisa que aquilo ficou marcado na minha cabeça. Eu queria trazer aquela posição dele para reflexão e pedindo que vocês usassem essa história para apontar para o futuro, para a gente estar chegando a hora de finalizar o programa, né? Usasse esse mote para apontar as prioridades que vocês veem para o futuro. Ele me dizia o seguinte, mais ou menos o seguinte, dizia, olha, na adolescência, na infância, o impulso que leva um adolescente tal a experimentar uma droga, não dependente químico, mas a experimentar uma droga, ele dizia para mim assim, olha, isso não é bom ou ruim. Na verdade, isso é a curiosidade adolescente, isso é o que está no mundo, as pessoas querem viver aventuras, experiências. Então, em tese, isso é saudável, né? Muitas pessoas que fazem esse uso, né, passam por esse uso e vão ser cidadãos adultos, saudáveis e tal. Ele falou, quando isso acontece? Quando esse uso, quando esse investimento é um entre tantos. Então, o investimento na escola, no grupo de amigos, o investimento no futuro, o investimento na família, no trabalho, etc., são investimentos tão importantes que ele não admite, mesmo o adolescente, arriscar aqueles investimentos pelo pequeno gozo, né, pela pequena alegria de alguns minutos que a droga pode lhe dar. Então, a droga é só uma farra de experimentar lá na festinha e acabou, né?
Ele diz, ao contrário, aqueles cujos investimentos, as possibilidades de investimento em outros campos da vida é muito pequeno, a tendência de buscar esse prazer ou essa felicidade mais aparentemente mais fácil, porque a fatura vem mais no futuro, com todo o sofrimento em escalas grandes que ela acarreta para o sujeito, para a sua família, para a sociedade, né? Mas ele se tornaria uma presa mais fácil, né? Do mundo das drogas e até de ficar refém dos traficantes e tal. Queria que vocês analisassem dizendo, se é isso, quais são as principais coisas que a gente tem que fazer para criar, para apontar na direção da criação de uma política pública ao mesmo tempo mais acolhedora, né, que trabalhe com essa multiplicidade de possibilidades e mais eficaz. Um minuto para cada um, tá bom? Até dentro do que você coloca, né, o que é proibido também gera mais curiosidade. Isso é natural da própria juventude, né? O dia que a juventude não tiver rebeldia, a juventude acabou. Mas, e por outro lado, tem exatamente essa questão, né? A questão das oportunidades, da inclusão social, né? Tudo isso acaba colaborando para que a pessoa, então, ela vá para um mundo próprio e que é o mundo das drogas, e daí ela acaba não enxergando mais nada que está em volta dela, exatamente por essa alienação que foi gerada pela exclusão. Então, certamente o Brasil tem avançado na área social, mas o nosso temor é que tudo possa se reverter se nós não soubermos adequadamente enfrentar essa questão das drogas e do crack. São 20 mil homicídios de jovens todos os anos e a grande maioria certamente tem a influência da própria questão das drogas. Então a rede tem que estar estruturada, né, tanto através dos CAPs álcool e drogas, também os infanto-juvenis álcool e drogas, as comunidades terapêuticas, os leitos hospitalares para tratamento de drogadição, inclusive de internação compulsória se for necessário, residências terapêuticas, os trabalhos dos consultórios de rua. Então toda essa rede precisa estar integrada, as que eu citei da saúde pública, com toda a área social que nós já temos hoje no Brasil. Cristiano. Eu vejo que a gente tem que estar preparado para fazer a internação compulsória nos casos que são necessários. Vejo que a gente tem que estar preparado e estruturado para ter uma comunidade terapêutica adequada a receber aqueles casos que querem uma recuperação. Eu vejo que os CAPs AD também têm que estar preparados e tem que ter ali o psiquiatra de plantão, porque o dependente químico ele não avisa que ele vai querer ajuda, simplesmente tem que ser agora e tem que ser naquele momento. Então, geralmente a gente tem essa dificuldade de conseguir esse atendimento momentâneo quando realmente a gente consegue até fazer com que ele chegue a um convencimento. E eu acho que realmente as redes têm que se unir, né, e ser criadas políticas públicas para que possam melhorar, qualificar todos. Esse diálogo tem que crescer. Como nosso tempo está acabando, Bruno, suas considerações finais. Então, acho que tem que crescer o diálogo. Acho que quanto mais possibilidades e oportunidades a gente der para a pessoa se tratar, se cuidar, e às vezes a pessoa não está querendo parar de usar, mas ela está querendo cuidar de alguma outra questão da vida dela, a gente tem que dar possibilidades e oportunidades. Quanto mais ela conseguir ver outras possibilidades na vida dela, mais esse uso de drogas precário e destrutivo que ela está fazendo vai deixar de ser a melhor possibilidade que ela vê. Tem muitos usuários de crack que eu vejo na Cracolândia que falam: aqui parece um buraco negro, não consigo sair daqui. Mas também o cara não tem para onde ir, o cara não tem possibilidades. E é isso, a gente tem falta de lugares para internação, os CAPs AD estão cheios, mas isso são aqueles também que já de lugares de outra socialização, né? De outra socialização, quer dizer, eles precisam frequentar outros espaços, se sentir bem-vindo em outros espaços, em outras comunidades, em outros grupos, para ir aos poucos deixando esse grupo que eles frequentam, que é um grupo, é uma sociabilidade, é um lugar onde eles sentem que pertence a isso. E para aqueles que ainda não chegaram a esse uso tão intenso e tão precário, é importante a gente também dar outras possibilidades. O cara tenha possibilidade de formação, de trabalho, de educação, que ele tenha possibilidades na vida. Que é isso, para o cara escolher ficar na Cracolândia porque ele já não teve nenhuma outra possibilidade melhor, porque ali a coisa é muito ruim, entendeu? Esporte, lazer, cultura. Todo mundo tem que trabalhar junto. Eu agradeço a vocês, eu sei que a gente podia continuar conversando, mas o tempo é curto. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui nesse debate. Espero que a nossa conversa tenha sido útil para incentivar reflexões e ações capazes de promover uma sociedade mais saudável, melhor e mais justa.
Em breve o conteúdo desse programa estará disponível no portal da TVT. Lá você encontra também outros temas que já foram discutidos aqui. Dê sua sugestão, envie sua opinião por e-mail, participe, o endereço está aqui, né? A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela web. Forte abraço.